Olá, eu me chamo Itamar. Olá, eu me chamo Sara Alves. E eu me chamo Victoria Eduarda da Paixão, graduanda em Letras, Língua Portuguesa, pela Universidade Estadual de Feira de Santana. Juntos, estamos matriculados na disciplina DLA 126, Estudos de Discurso, ministrado pela professora Carla Carneiro. Nesse vídeo, iremos fazer uma análise discursiva Foucaultiana com reflexões a partir da canção Admirável Chip Novo, da cantora Pitty, como materialidade discursiva no espaço educacional. Os meios de comunicação passaram por profundas transformações e foram se adaptando à medida que a sociedade se modifica. Alguns deles se tornaram obsoletos com o tempo e foram substituídos por instrumentos mais modernos, como o telégrafo, que aos poucos deu lugar ao telefone. Outros, no entanto, embora muito antigos, ainda continuam sendo utilizados como transmissão de discursos, ou seja, a comunicação dentro de um determinado meio e diz respeito a quem fala, com quem fala e sobre o que se fala. Os jornais, a televisão, o computador, o celular, a internet possibilitaram a disseminação de discurso na sociedade. A partir disso, relacionando ao discurso Foucaultiano, o discurso seria muito mais do que os elementos linguísticos e mera transmissão de mensagens. Como tal, o discurso não está imediatamente no que se diz ou se escreve, tampouco está oculto, pois manifestando-se geralmente, mas não exclusivamente, através de frases ou proposições, não se resume ao conjunto dessas frases ou preposições enunciadas por alguém. Ao contrário, é o discurso uma prática que produz sentidos vários e que possibilita fazer o diagnóstico do presente e dizer quem somos na atualidade. Exatamente. Como nossa amiga Sara disse, o discurso é algo que permeia os espaços, está nas organizações, na forma como a sociedade se organiza, nas legislações, nas mídias e na forma como a sociedade dita o que devemos ou não fazer, como devemos nos comportar, o que é aceitável ou não, e por vezes está tão dado e tão marcado como normal que apenas o seguimos, sem pensar que por vezes estamos imersos em situações que para nós parecem cotidianas, corriqueiras, normais, mas na verdade foi pensada anteriormente para que agíssemos assim, pensássemos assim, vestíssemos e principalmente aceitássemos assim. Alexa, play no clipe. Pane no sistema, alguém me desconfigurou. Aonde estão meus olhos de robô? Eu não sabia, eu não tinha percebido. Eu sempre achei que era vivo. Parafuso e fluido em lugar de articulação. Até achava que aqui batia o coração. Nada é orgânico, é tudo programado. E eu achando que tinha me libertado. Mas lá vem eles novamente, eu sei o que vão fazer. Reinstalar o sistema. Pense, fale, compre, beba, leia, vote, não se esqueça. Use, seja, ouça, diga, tenha, mare, gaste, viva. Pense, fale, compre, beba, leia, vote, não se esqueça. Use, seja, ouça, diga. Não senhor, sim senhor, não senhor, sim senhor. Bom, como nós podemos assistir, o clipe e a música dialogam diretamente com o livro A Ordem do Discurso de Foucault. Parece até que Pitty leu A Ordem do Discurso antes de gravar o clipe e a música. Isso porque Pitty parece abordar os temas das instituições que nos cercam, que ditam sobre a normalidade das coisas, que estão o tempo inteiro nos dizendo o que fazer para sermos considerados normais. Em sociedade, é importante até perceber que em alguns momentos ela usa da ironia para falar que o personagem acha que está vivo,
quando na verdade ele está seguindo os discursos sociais impostos a ele. Discursos esses que já estavam dados em seu momento de nascimento, como por exemplo, o voto. Outro ponto que poderíamos mencionar seria a necessidade de comprar, que dialoga diretamente com as ideias de uma sociedade capitalista. E outro ponto seria a leitura, que por vezes pode ser uma prática de liberdade. Mas sabemos que em âmbito social a leitura é muito valorizada, desde que não seja uma leitura que vá contra essas instituições normativas e o que elas nos impõem. De caso contrário, as leituras recebem censuras e silenciamentos, são excluídas da sociedade, apagadas da história, constituindo-se numa bioleitura, como diria Farias e Borges, 2020, que é quando a leitura funciona para controle dos sentidos e dos corpos. Outro fator interessante é o verso que Pitt diz, abre aspas, mas lá vem eles novamente, eu sei o que vão fazer, reinstalar o sistema, fecha aspas. Bom, sobre isso, esse momento nos faz pensar o seguinte, quem são eles? O que quer dizer reinstalar o sistema? Bom, sabemos que a todo instante o sistema cria pegadinhas e distrações para nos fazer desviar do que realmente importa. Das políticas essas conjuntas e coletivas que podem nos unir enquanto trabalhadores, que podem tentar nos tirar desse lugar de invisibilidade e sujeição. Bom, esse fenômeno não é novidade, é um consenso entre os historiadores falar das famosas políticas de pão e circo, criadas no Império Romano. Para aqueles que detêm o poder, é imprescindível nos manter configurados, ou seja, essas políticas de pão e circo, de momentos de distração para que nós não pensemos em políticas e políticas públicas coletivas, políticas públicas que podem de fato mudar a realidade das pessoas mais pobres, estamos sempre distraídos por essas políticas, enviesadas em um sistema que nos faz acreditar que podemos ser algo além do que eles querem. E para isso, eles recorrem às políticas de pão e circo, que é a criação de entretenimento gratuito, que na verdade servem de palanques eleitorais, como por exemplo quando vamos naquele show gratuito de artistas que gostamos muito, que na verdade eles ficam o tempo todo falando o nome do político que está patrocinando, do partido e etc. Assim como a criação de programas de assistencialismo, que são muito importantes. São muito importantes programas que pensem as pessoas mais pobres, assim como está na nossa Constituição de 1988, programas que se voltem para essas pessoas, mas que, na verdade, ajudam com o mínimo, sem a necessidade de criar práticas do pensamento na população. Ou seja, eles criam políticas que nos ajudam as pessoas de camadas mais pobres, mas são políticas de sobrevivência, mas sem pensar que essas pessoas podem produzir pensamentos, conhecimentos, etc. E é por isso que Pitt foi muito sagaz na criação da música Admirável Chip Novo, assim como Foucault foi muito sagaz na criação do livro A Ordem do Discurso. Eles observaram muito bem as amarras que nos cercam e os discursos que nos atravessam e constituem, e que só servem para nos manterem nesse status de dominados, e até mesmo em alguns momentos em que achamos que estamos tendo práticas de liberdade, estamos ainda praticando a liberdade supervisionada pelas instituições mantenedoras da ordem social. Após uma breve análise da canção, podemos identificar o discurso disciplinar que permeia o espaço. Vale ressaltar que o discurso da loucura permeia os tecidos da canção. Isso porque há uma tentativa de deslegitimar um discurso que fere a verdade legitimada pelas instituições, denominando-se como o discurso da loucura. Para Foucault, a loucura não está em uma patologização, mas sim como resultado de um dispositivo disciplinar, de exclusão, utilizada por instituições de poder para deslegitimar os discursos contrários a uma verdade imposta. Então, fala-se em uma tentativa de produzir um discurso de resistência a essa disciplina. Há um resquício de prática de liberdade no tecido literário, em uma tentativa de denunciar as normas de opressão.
Dito isso, é inquestionável que a análise Foucaultiana problematiza e dá visibilidade aos sistemas normativos, não como um poder hierárquico, mas sim em sua natureza microfísica, nas relações cotidianas. A exemplo dos sistemas educacionais, que servem como dispositivos disciplinar, operando com práticas de vigilância, de punição e controle dos saberes e dos corpos, consequentemente afetando a interação entre os sujeitos que, historicamente, tornam-se obedientes, na proporção que há um investimento disciplinar sobre eles. Pensando nisso, vocês já pararam para analisar quais os sentidos que emergem de uma música? O que dá legitimidade a esses discursos? E de que sujeitos fala? E, por fim, o que diz sobre nós hoje? Além da vontade de dançar, de se balançar, você acredita que a música possibilita a vontade de saber, de dizer a verdade sobre o mundo, a sociedade, sobre nós? Na sua opinião, quais são os sujeitos que reconfiguram o sistema abordado na estrofe? Mas lá vem eles novamente, eu sei o que vão fazer: reinstalar o sistema. Bem, conto com sua ajuda para a realização dessa análise discursiva. Para isso, deixo uma sugestão para você que está me assistindo. Você já parou para analisar com criticidade as músicas que ouve em seu cotidiano? Quem é o sujeito que fala? Quem tem invisibilidade? Quais os discursos que são exercidos? E o que deslegitima ou legitima esse discurso? Muitas reflexões e questões foram levantadas, algumas com possíveis respostas, outras com respostas difíceis de serem encontradas, outras com respostas que estão para além da relação do sujeito. Mas é importante compreender que há muitos desafios a serem enfrentados. Esses desafios, além de serem enfrentados, também possibilitam a construção de uma relação de diálogo entre as dimensões institucionais, sociais e educacionais. Não se espera haver um rompimento com o discurso de poder, mas a realização de outras práticas de liberdade que podem ser consolidadas a partir do entendimento do sujeito como atravessado pelas relações de poder, ou saber, não somente como sujeitado, mas como um corpo que carrega saberes. Agradecemos pela sua atenção. Bye, bye!